Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu quero ler aqui uma palavra do capítulo 9 de Mateus, versículo 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem colocado essa palavra no meu coração para mim estar aqui falando, para o grupo. Amados irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós vemos que tudo depende da nossa fé. Tudo depende da nossa fé. Quando eu criei esse grupo de oração, foi o Espírito Santo que falou comigo que era para criar um grupo de oração, porque eu estava num lugar, e não tinha como eu estar saindo e orar pelas pessoas, eu tinha um compromisso no colégio, eu dava aula, então o meu tempo era muito curto. E ali eu preocupada, eu disse para o Senhor, como que eu ia fazer? E o Espírito Santo me diz, cria um grupo de oração. E no mesmo instante eu peguei o meu celular e criei esse grupo de oração. E no mesmo instante, comecei a adicionar pessoas. E uma mulher já pediu oração dizendo que ela estava com a filha no hospital, que havia cortado os pulsos, tentando o suicídio. E nós oramos e o Senhor fez um milagre. E durante esse trajeto desse grupo, Deus tem feito muitos milagres, Deus tem unido casamentos destruídos, Deus tem refeito esses casamentos, Deus tem feito tantas maravilhas aqui nesse grupo e nós não podemos deixar de falar que a nossa fé ela move montanhas. E eu meditando nessa palavra dessa mulher, imagina, irmãos, nós que somos mulheres, de 3 a 5 dias que nós padecemos de um fluxo, nós já ficamos tão debilitadas. Imagina uma mulher durante 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, já fraca, frágil, doente, e sem dinheiro, porque ela gastou toda a riqueza que ela tinha com os médicos, e os médicos nada puderam fazer. Mas Jesus entrou naquela cidade e ela ouviu aquele rumor de pessoas, aquele alarido de pessoas. E eu imagino essa mulher na sacada da casa dela, na janela ou na porta, não sei, conjectura minha. Ela olhando aquela multidão, aquele alarido, ela imaginou o que será que está acontecendo. Alguém passou e ela perguntou, o que está acontecendo? E alguém disse, Jesus, o Nazareno, está passando por aqui. E aquilo ela colocou no coração dela, não, eu vou até ele, eu preciso tocar, ao menos tocar na veste dele, porque se eu tocar na veste dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Por quê? Porque aquela mulher sabia que Jesus já havia feito tantos milagres, já havia ressuscitado mortos, já havia restaurado a vista de cegos, já havia feito tantos milagres, por que não Jesus não faria o milagre que ela tanto precisava? E ela colocou a fé dela em ação. E o medo ela também colocou de lado, porque uma pessoa naquele tempo com fluxo de sangue, ela poderia ser expulsa, espancada, pisoteada no meio daquela multidão e com aquela fraqueza que ela se encontrava, naquele espreme ali, empurra para lá, empurra para cá, ela poderia cair ali no meio daquele povo e ser pisoteada, mas ela não olhou para as dificuldades que ela enfrentaria, ela apenas olhou para Jesus e sabia que se ela chegasse ali perto de Jesus e tão somente tocasse nas vestes dele, ela seria curada. Era certeza que o coração dela dava para ela que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Então ela saiu ali, enfrentou
todo daquela multidão, aquele problema, e conseguiu chegar ali diante do Senhor e tocou nas vestes de Jesus. E naquele instante a Bíblia nos descreve que Jesus parou e perguntou: alguém me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos ali, né, olhando para Jesus: mas Senhor, o Senhor está no meio de multidões, todo mundo te toca, né? Não tem como, Senhor, o Senhor está aqui no meio da multidão e sem ser tocado. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus sentiu o toque da fé daquela mulher, e a virtude saiu de Jesus naquele momento, naquele instante, porque a fé dela foi muito grande, e ele sentiu sair a virtude dele. Então, aquela mulher ali, imagino eu, toda trêmula, com medo, e disse: oh Senhor, foi eu quem te toquei, Senhor, foi eu que te tocou, Senhor. Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia vem nos dizer que naquele instante o fluxo secou, cessou, parou. Irmãos, às vezes nós precisamos tocar em Jesus com a nossa fé, é colocar a nossa fé em ação e saber que aquele mesmo Jesus que caminhou pelas ruas de Jerusalém, curando, libertando, ressuscitando, ele não mudou, ele é o mesmo, ele está aqui no nosso meio. Ele disse que aonde houver 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria. O que depende é da nossa fé. O que nos afasta ou nos aproxima de Jesus é a fé. Se nós temos a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, tudo que nós pedimos em nome dele, o Pai fará. Então vamos crer, vamos acreditar que Jesus é a solução dos nossos problemas, que ele cura as enfermidades do nosso corpo, mas ele também cura as enfermidades da nossa alma. Nós temos aqui testemunho da Márcia, que foi curada de um câncer. Eu sou testemunha viva de que eu fui curada de um câncer de mama. Eu senti no momento que Jesus enfiou a mão lá e retirou aquele câncer e me libertou. E hoje eu estou aqui para honrá-lo, para exaltá-lo, para agradecê-lo, porque só ele pode, neste momento que nós estamos vivendo tão difícil, nos ouvir e nos atender. Então, amados irmãos, eu senti no meu coração de falar isto aqui. E cada dia eu vou postar aqui um testemunho do que Deus tem feito na minha vida ao longo desses 25, 26 anos que eu encontrei Jesus, que eu tive um encontro com ele. Às vezes, muitas pessoas não recebem, sabe por quê? Porque quer somente receber a bênção, quer somente receber a cura, mas não quer se entregar, fazer uma entrega de si a Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, realiza na minha vida os teus propósitos, e servir a Ele com alegria. Mas nós não, nós estamos aqui porque nós acreditamos, porque nós cremos que Deus está no nosso meio, e nessa última hora que nós estamos vivendo, Ele está pronto, de braços abertos, para receber tantos quantos vier a ele, e ele está pronto para curar o corpo, para curar a alma, e ainda nos levar para a cidade celeste, a qual ele preparou para os salvos. Amados, nós somos apenas passageiros aqui desta terra, nós não somos desta terra, nós estamos aqui de passagem, e nesta passagem vamos procurar trazer o reino de Deus para a nossa vida aqui, e viver o reino de Deus aqui, e herdar a vida eterna.
Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que cada um deste grupo que tiver um testemunho, que tiver uma palavra, por favor, diga, porque tem pessoas novas entrando no grupo que precisa saber que Deus faz, que Deus cura, que a nossa fé, ela remove montanhas. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.